E aí pessoal, tudo bem? Esses vídeos que eu vou lançar aqui são para resolver o simulado, que não deu tempo da gente fazer em aula, devido aí vários eventos como feriados e manifestações, então resolvi fazer aqui mesmo. Sugiro que vocês não acompanhem a resolução até tentarem fazer sozinhos, e depois que vocês tentarem e resolverem os problemas, é só dar um play aqui para ver mais ou menos como que fica a solução dos mesmos. Então a questão 1, uma questão da lista, incentivando aí o pessoal que fez a lista a fazer uma boa avaliação, falava o seguinte: o compressor de uma grande turbina a gás, então vamos desenhar aqui um esqueminha do compressor de uma grande turbina a gás, ele recebe ar do meio a 95 kPa e 21 graus Celsius, então aqui vai entrar ar com essas informações, que era 95 kPa a 21 graus Celsius. E na descarga, na saída, as características do fluido, que nesse caso é o ar, é 0,38 megapascal e temperatura de 130 graus Celsius. E a velocidade de saída também é conhecida, 130 metros por segundo. A potência de acionamento do compressor, ou seja, o trabalho, é de 4.000 horsepower, HP. Então, 4.000 HP. Cuidado com as unidades, né? Não vamos misturar unidades, depois a gente vai ter que converter algumas coisas, etc., aí para o sistema internacional, tá? Aplique a primeira lei da termodinâmica para o volume de controle que abrange o compressor e determine o fluxo de ar em quilogramas por hora. E faça um desenho. Então ele dá algumas hipóteses, né? Como, por exemplo, velocidade da entrada de ar é desprezível, porque a área é muito maior do que a área de saída, compressão adiabática, ou seja, não tem troca de calor, e a diferença de altura na entrada e saída do compressor também é desprezível. E dá o calor específico do ar. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o volume de controle. O volume de controle que a gente vai pegar é um volumezinho que envolve aqui a geometria do compressor. Com esse volume, a gente sabe, definimos em aula, que a lei da termodinâmica para um volume de controle era dada da seguinte maneira, né? Q ponto mais somatória nas entradas M ponto H mais meio de V2 mais GZ, isso era igual a W ponto mais somatória nas saídas H mais meio de V2 mais GZ. E a partir dessa equaçãozinha, a gente tem que assumir as condições que o problema impõe. Primeira coisa que ele fala é que é adiabático, então esse termo aqui desaparece. Ele fala para nós que a velocidade na entrada, que só tem uma, né? Então o somatório vai virar, na verdade, só uma expressão simples. A velocidade de entrada é zero, não tem variação significativa de energia potencial, e é isso aí, né? Só isso que a gente pode simplificar nesse caso. Então vamos reescrever essa equaçãozinha para o caso do nosso problema aí. Então vai ficar o quê? M ponto na entrada vai ser igual ao M ponto na saída, né? Porque não tem acúmulo de massa aí no meio desse problema, desse compressor. Então M ponto HE, só sobrou o HE lá dentro, os outros foram desprezados. W ponto, que é o trabalho por unidade de tempo, né? Energia por unidade de tempo, mais M ponto na saída, que é igual na entrada, pela conservação da massa. Nesse caso só tem uma entrada e uma saída. H na saída, mais meio de V quadrado na saída. Então vejam só, ele está querendo um M ponto, que é esse cara aqui, ou seja, a vazão mássica. Então a gente tem que isolar ele. Eu vou pegar esse cara todo, jogar lá para o outro lado. Fica M ponto HE menos HS menos meio de VS quadrado igual ao W ponto. Lembrando que quando tem o ponto em cima quer dizer que é por unidade de tempo.
E aí, para descobrir o M ponto, é só isolar ele mesmo, né? Então, fica W ponto dividido por HE menos HS menos meio de VS quadrado. E essa aqui é a expressãozinha que a gente tem que usar para encontrar esse indivíduo aqui, que é o M ponto. Certo? Algumas considerações que eu gostaria de fazer a respeito desse exercício é o seguinte. Primeiro que o trabalho ele está sendo fornecido ao compressor. Então, ele é um trabalho negativo. Então, aqui na hora de se substituir, você vai ter que substituir o trabalho com o sinal de menos na frente, porque o trabalho, pela convenção termodinâmica nossa, quando ele saía, ele era positivo. Então, quando ele entra, é negativo. E era 4.000 HP. E a gente não pode esquecer de converter esse HP para unidades aí do sistema internacional. Então, 1 HP é igual a 745,7 watts. Então, a gente tem que multiplicar pelo fator de conversão para transformar isso em watt, né? Trabalhar sempre no sistema internacional para não ter problema. Lá embaixo ele vai aparecer uma variação de entalpia, HE menos HS. Como eu posso olhar numa tabela pelos valores de temperatura e pressão que o problema apresentou e descobrir esses Hs, ou então eu uso que, né, DH é igual a CP dt, então a variação de entalpia é igual calor específico vezes variação de temperatura, e como ele deu o calor específico do ar, eu posso substituir aquilo por CP ΔT, que aí no caso vai ser a temperatura de entrada, que é 21, menos temperatura de saída, que é 130, variação em Kelvin e em Celsius, as variações são as mesmas, então não preciso converter, e aqui fica meio de VS quadrado, que é 130 ao quadrado. E se a gente resolver esse probleminha aí, é só colocar isso numa calculadora ou no computador, a gente descobre que então o nosso M ponto, na verdade, vai ser aproximadamente 25,3 quilogramas por segundo. Então, para descobrir em quilogramas aí por hora, é só a gente fazer uma conversãozinha aí, né, nos segundos por hora. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. Então, para a gente converter, é só utilizar esse fatorzinho de conversão. E se a gente aplicar na equação de baixo, a gente tira aí o M ponto em quilogramas por hora. Eu pedi quilogramas por hora, mas se você chegar até esse valor, que é em quilogramas por segundo, já está completamente correto o exercício, tá? É só para converter aí no caso. Beleza? Exercício simples, bem tranquilo, né? Vamos para o próximo.